Timóteo e Tito, que foi nossa leitura, nós vamos meditar aí na segunda carta a Timóteo e falando do uso da Escritura. Essa imagem aí é a imagem de Paulo e Timóteo, né? É como se imagina que Paulo, estando preso, escrevia as suas cartas, né? E ditando as cartas, e Timóteo ali escrevendo, e em algum momento ele pega e põe a mão dele, né? Ele fala, olha, eu escrevo de próprio punho, né? Então isso a gente vai ver, se os irmãos vão ver bem certinho aí em Filemão. Em Filemão ele fala, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, né, por causa de Cristo, junto com o irmão Timóteo, escrevo a você, Filemão, e tal. E depois no final ele fala, eu, Paulo, de próprio punho, estou escrevendo aqui, eu pagarei essa dívida, tal, né, que ele falando com o irmão lá, Filemão. Então ali fica bem claro essa maneira, né, esse jeito que eles tinham e que aconteceu muitas das cartas, Paulo e Timóteo na prisão, Timóteo escrevendo, Paulo ditando as cartas, uma cena talvez parecida com essa da imagem retratada aí, nós estamos vendo aí na tela. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho das Escrituras, né, porque desse trabalho do apóstolo Paulo de escrever, ele sentou e escreveu, chegou até nós essas cartas com muitas instruções, e nós hoje entendemos que é a palavra de Deus, a palavra inspirada por Deus. Na época o apóstolo Paulo tinha os livros do Antigo Testamento, né? O que ele tinha à disposição era a lei e os profetas, né? Como era chamado. Então, os livros da lei ali, e depois os profetas, os salmos, os livros que dispunham, que tinha à disposição. E a gente tem uma segurança muito grande de que esses livros, né, essa Bíblia Sagrada, é realmente a Bíblia Sagrada que ele tinha acesso. A Bíblia, irmãos, é um dos livros mais confiáveis do mundo, né? É o livro mais vendido do mundo, é o livro mais impresso, mais distribuído, mais vendido no mundo inteiro. Não tem um livro que tenha mais alcance do que a Bíblia. É o maior best-seller do mundo, né? O pessoal fala, esse livro é um best-seller, é um grande, é o mais vendido, é um livro que vendeu muito. É muito bom porque vendeu muito, muita gente reconhece o valor. Mas nenhum livro chega aos pés da Bíblia. A Bíblia é de longe o livro mais procurado, mais vendido, mais distribuído no mundo inteiro. E a Bíblia tem uma credibilidade muito grande, né? A gente sabe que as pessoas que faziam as cópias da Bíblia, os escribas, os copistas do passado, eles tinham um cuidado muito grande com as Escrituras, né? As tradições que eles tinham para fazer essas cópias. Eles lavavam as mãos várias vezes antes de começar o trabalho deles. Eles estavam ali escrevendo a Bíblia, copiando fazendo mais uma cópia da Bíblia, porque não tinha gráfica, não tinha como imprimir, fazer vários exemplares de uma vez. Então era uma por uma. A pessoa sentava, pegava ali o rolo que ele tinha e copiava um novo aqui embaixo. Mas havia um cuidado muito grande para fazer isso. Eles tinham medo de acrescentar uma palavra, diminuir um J ou um tio, como diz a Escritura ali, com medo de ter uma condenação sobre eles se eles fizessem alguma coisa errada, porque tinha um respeito muito grande. Aquilo ali era a palavra de Deus sendo copiada e eles não queriam passar adiante uma coisa diferente, uma coisa errada. E aí, com esse respeito, eles escreviam. E quando chegava para escrever o nome de Deus, existem relatos aí da tradição que eles levantavam, ia lá, lavava as mãos novamente, pegava uma caneta de ouro e escrevia o nome de Deus com aquela caneta, né, pelo respeito que eles tinham com o nome de Deus. Aí punha de volta e continuava a tradução deles. Então a gente sabe que pessoas que tinham esse respeito pela palavra de Deus, para quem, né, fazia esse trabalho, dedicava uma vida para fazer uma cópia das Escrituras, que se levantavam e pegavam a caneta de ouro para escrever o nome de Deus, essas pessoas certamente não iriam colocar ali uma coisa da cabeça dela, adulterar, fazer um negócio diferente daquilo que está ali. Então a gente sabe que por essas tradições e também pelas descobertas arqueológicas, né, a arqueologia descobre uma cópia muito rara, muito antiga do livro de Isaías, está só um pedaço lá do capítulo 40. Aí eles vão lá conferir e está igualzinho o nosso na nossa Bíblia, né? Então,
quer dizer, um achado arqueológico, uma coisa antiga. Então, quem sabe isso aqui prova que o que nós recebemos hoje foi adulterado. Não, vai lá ver, está igualzinho aquilo que nós temos hoje na mão. Quando descobriram aqueles manuscritos do Mar Morto, com vários trechos do Antigo Testamento, as pessoas, o primeiro trabalho foi esse, né? Foi ver e vamos conferir, será que aquela que é a cópia verdadeira e para nós chegou uma adulterada? Não, foram ver exatamente aquilo que está escrito na nossa Bíblia, é o que estava nos manuscritos. E a Bíblia também tem os manuscritos muito antigos, né? São guardados pelo Vaticano, pelos museus, os museus que tem em Israel, nos Estados Unidos, tem cópias as mais antigas. E essas cópias antigas da Bíblia, elas são mais antigas do que tudo que a gente tem sobre outros assuntos. Então, quando a gente fala assim, existiu Sócrates e Platão, que eram filósofos gregos, não tem nada daquela época para nós vermos hoje. Não tem um livro de Platão que foi publicado por ele na época e a gente hoje tem ele aqui, a cópia verdadeira. A gente tem cópia da cópia da cópia da cópia e ninguém tem muita certeza se Platão realmente existiu, se foi, porque o que nós temos é muito recente. Agora, o que nós temos da Bíblia é muito antigo, né? Não é do tempo que escreveram a Bíblia, mas é o que se tem de mais antigo, né? Muito mais antigo do que o que se tem original, por exemplo, que se considera original dos filósofos gregos. Então, a Bíblia tem credibilidade. A Bíblia tem credibilidade científica, a Bíblia tem credibilidade social, porque é o livro mais vendido, é o mais aceito, é o mais lido no mundo inteiro, e a Bíblia tem autoridade espiritual, né? Que é o que nós cremos. A gente acredita na Bíblia como tendo uma autoridade espiritual, a Bíblia como sendo a palavra de Deus, a Bíblia como sendo expressão da vontade de Deus para nós. E aí a Bíblia se torna algo importante na nossa vida. E aí a gente fala, mas né, essa coisa da Bíblia, o crente com a Bíblia embaixo do braço, né? Às vezes as pessoas falando em Bíblia, falando em 10 mandamentos, mas não guardam os 10 mandamentos, né? Como a gente comentou. Como é que funciona isso? Né? Como é que é a Bíblia? Mas a Bíblia, irmãos, é a referência. Pode ser que a gente está com a Bíblia embaixo do braço e não está fazendo o que Deus manda. Pode ser que a gente use a Bíblia como um amuleto, como muita gente põe a Bíblia aberta lá na casa, achando que aquilo é uma coisa que vai dar sorte, que vai trazer proteção, que vai espantar os maus espíritos. Tem muita gente que usa a Bíblia de maneira errada, tem gente que usa a Bíblia para defender um ponto de vista contrário à vontade de Deus, tem gente que usa a Bíblia para roubar, matar, mas a gente sabe que ela é a palavra de Deus. Não importa que as pessoas estão usando a Bíblia errada, mas aquela é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Alguém pegou a palavra de Deus e está deturpando, usando errado, tudo bem, mas continua sendo a palavra de Deus. E em cima da palavra de Deus também foi feita a reforma protestante, que trouxe a liberdade religiosa para nós. Então o que acontece? Nós cremos na inspiração da Bíblia. Quando o mundo inteiro estava, a sociedade conhecida, né, que se tinha como a sociedade evoluída, quando toda a Europa estava sendo dominada pela Igreja Católica e começou a expandir o domínio deles a todo mundo, e firmes no domínio religioso do mundo conhecido, era católico, um dos padres se levantou e falou, não, aqui tem muita coisa errada. E esse foi Lutero. E nós devemos a ele, ao trabalho dele e de outros, né, Lutero, Calvino, Zwingli e outros chamados reformadores, a liberdade que nós temos hoje de poder acreditar diferente. Porque naquela época deles, quem não fosse de acordo com a Igreja Católica ia para a fogueira, era morto, não tinha liberdade, né? Então, mesmo que a gente não concorde com uma coisa ou outra que eles fizeram, o que eles fizeram foi uma obra muito importante de trazer a liberdade. Hoje nós podemos acreditar no que nós quisermos, porque quem era contra a religião oficial, a religião do Estado, era morto, ia para a fogueira, para as torturas, para a forca. E eles se levantaram contra, e Lutero foi um dos principais, e o norte que eles seguiram foi o seguinte: 5 coisas que foram chamadas 5 solas, né? No latim, sola escritura ali, era só a escritura. Então eles diziam, olha, somente a fé, somente a escritura,
Somente Cristo, somente a graça e a glória somente a Deus. Por quê? Porque a Igreja Católica dizia que não é só a fé, tem também que ter as obras. A pessoa precisa fazer a peregrinação, a pessoa tem que cumprir os sacramentos, a pessoa tinha que pagar as indulgências, tinha que ter um monte de outras coisas. Eles vieram dizendo, não, é só a fé. É só a fé. Tudo que nós precisamos é a fé. E a igreja também dizia o seguinte, olha, tem a Bíblia, mas a igreja tem autoridade para mudar a Bíblia. Porque se a igreja, foi com essa autoridade que a igreja mudou, por exemplo, o dia de guarda. Se você falar com um católico sincero, um católico que conheceu a história da igreja, que sabe a defesa da fé, da teologia católica, ele vai dizer, não, sábado é o dia de guarda da Bíblia. Mas com a sua autoridade, a Santa Igreja Católica mudou tudo. Porque a igreja tem autoridade para mudar as escrituras. Essa que é a defesa correta do bingo. E o católico vai te dizer isso, fala, mas na Bíblia está escrito sábado. Ele fala, tá, mas nós temos os pais da igreja, a tradição, porque a igreja católica dizia que é a escritura mais a tradição. A tradição católica pode falar alguma coisa contra a escritura, porque o padre não erra, o papa não erra, o papa é inerrante, o papa é o próprio palavra de Deus na terra. O Papa é a continuação ali dos apóstolos. O Papa pode mudar as coisas. E com essa crença eles tinham que era a Escritura mais a tradição. E a Reforma veio dizendo, não, é só a Escritura. É só a Bíblia. Se não tiver na Bíblia, eu não aceito. Não é a tradição católica, não é a tradição de qualquer religião que vai me fazer mudar de ideia. Eu só aceito se estiver na Bíblia. É só o que está na Bíblia. Somente Cristo também para nos dar a salvação, somente a graça, eu não preciso de nada mais para alcançar a salvação, e a glória somente a Deus. São 5 coisas que é somente, só a fé, só a Escritura, só Cristo, só a graça, a glória somente a Deus. E aí a gente vê o seguinte, um deles é só a Escritura. E isso passou a ser a marca dos protestantes, né, vamos dizer assim, que já era a visão dos judeus. Se nós temos que acreditar somente nas Escrituras, só aquilo que foi a palavra de Deus inspirada, mas os protestantes vieram protestando contra a Igreja Católica, dizendo que não a tradição não faz parte, é só a Escritura. E aí, irmãos, hoje nós temos a Escritura multiplicada. Hoje a Escritura não é mais aquela cópia, um rolo difícil de ter, que só tinha na sinagoga, que só tinha em alguns lugares específicos, ninguém tinha uma em casa, somente as pessoas muito ricas, com muita condição, ou muito envolvidas com a fé, que podia ter um rolo da lei, da Escritura. Mas hoje, irmãos, a Bíblia é publicada aos milhares. A Bíblia, você vai numa livraria evangélica, tem milhares de Bíblias, várias versões, várias maneiras de ler, uma tradução mais moderna, uma mais antiga, você tem uma anotada, uma cheia de estudos, você tem a Bíblia para o jovem, para a mulher que ora, da batalha financeira, você tem Bíblia de tudo quanto é tipo. Bíblias à disposição de todas as pessoas. Mas aí a Bíblia precisa estar na nossa mão, não debaixo do braço, não aberta como um amuleto, mas ela tem que ser usada. A Bíblia tem que ser uma ferramenta na nossa mão. Talvez você tenha lá um parafuso na parede e aí você quer desparafusar aquilo e você tenta sem a ferramenta, né? Sem a chave de fenda, você vai lá e tenta com a mão, não consegue, você tenta com a outra chave de boca, não consegue, porque não é a ferramenta certa. Aí você vai lá com a chave de fenda, gira o parafuso e estorce. Dá tudo certo, porque é a ferramenta, é aquilo que precisava para tirar o parafuso. E a gente precisa usar a Bíblia como uma ferramenta, ela é a ferramenta, mas é uma ferramenta para quê? Para que serve a Bíblia? Quais são os usos da Bíblia? Então, nesse 2 Timóteo 3,16, ele fala 4 coisas que são utilidades da Bíblia, para que ela serve e que a gente pode fazer dela uma ferramenta na nossa vida para crescimento, para aprimorar a nossa fé, para aumentar a nossa comunhão com Deus. E a primeira dela é ensinar a verdade. Né? O que é a verdade? A gente olha para esse mundo de religiões, aí tem a religião dos árabes, você tem o islamismo, você tem a religião dos orientais, você tem lá o pessoal que segue lá o budismo, que segue o taoísmo,
Você tem o pessoal da Índia, os que seguem aquela religião com vários deuses, o hinduísmo. Você tem o pessoal que é aqui, né, os cristãos ortodoxos, né, que é aquele pessoal da igreja ortodoxa, russa, por exemplo. Você tem o pessoal que é cristão, mas são várias as divisões. E aí? Você tem o Papa católico, você tem os protestantes. Onde que está a verdade? Onde que nós vamos procurar a verdade? Onde que nós vamos encontrar a verdade? Onde que nós vamos procurar se aquilo que estão falando para nós é a realidade, é realmente o que Deus deseja? Onde nós vamos procurar isso? Nós vamos usar uma ferramenta. Você está lá com o parafuso, não tem como tirar, você pega uma colher e ele não sai, você pega uma chave de boca e ele não sai, você precisa da ferramenta certa, é lá a chave de fenda, é aquilo que é a prova da verdade. Aí você pega a palavra de Deus e ele diz, olha, a palavra de Deus, toda a escritura inspirada por Deus, é útil para ensinar a verdade. Se você tiver em dúvida, será que isso aqui é verdade? Onde nós vamos tirar a dúvida? Nós vamos tirar a dúvida na palavra de Deus. É só a Escritura. Se está na Escritura, eu creio. Está na Escritura, eu aceito. Não está na Escritura, não tem como aceitar. Não está na Escritura, irmão. Não tá, Deus não falou isso. Isso não foi revelado para nós. Deus não está propondo isso. Ou então está na Escritura, irmão. Então é verdade mesmo. E aí a gente começa a ter um norte, né? Se for verdade, está na palavra de Deus. Se não for, não está na palavra de Deus. É simples. Simplifica a vida. E aí a gente começa a ter esse norte, irmãos. Então daí a importância da gente estudar a palavra de Deus, da gente ler a palavra de Deus. Eu me lembro quantas vezes a gente ouve a pessoa falar um ditado, que aquele ditado está na Bíblia. Antes do ano 2000, tinha um ditado, eu acho que muitos irmãos ouviram, que as pessoas falavam assim, 1000 passará, 2000 não chegará. Isso aí está na Bíblia, está na Bíblia lá, né? Não está na Bíblia, em lugar nenhum. Né? As pessoas não conhecem a Escritura. E aí teve uma passagem que Jesus disse, olha, vocês erram por não conhecer as Escrituras. Vocês erram porque vocês não conhecem, vocês não leram a Bíblia. E a pessoa fala, olha, tal coisa está na Bíblia, está nada. Né? Olha, irmão, está escrito na Bíblia, não está não. É um erro, aquilo ali não está na Bíblia, em lugar nenhum da Bíblia aquilo ali está escrito. E a pessoa acha que é a palavra de Deus inspirada, mas não é. E às vezes a pessoa fala, olha, tal coisa está na Bíblia. Está na Bíblia, mas não é aquilo que Deus está querendo dizer. Né? Está escrito na Bíblia também que aqueles que morreram em Cristo estão perdidos. Os irmãos já leram isso? Essa palavra? Os que morreram em Cristo estão perdidos? Está escrito na Bíblia. Paulo fala assim, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e aqueles que morreram em Cristo estão perdidos. Se Cristo não ressuscitou. Ele está dizendo. Agora, se a pessoa pega só aquele trechinho, ele fala, olha, os que morreram em Cristo estão perdidos, está aqui na Bíblia. Está aqui na Bíblia, mas não é isso que a Bíblia queria dizer, naquele trecho. Você entendeu? Olha o que Paulo diz. Se Cristo, a nossa fé está baseada na ressurreição de Cristo. Se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa fé, somos os mais miseráveis dos homens e aqueles que morreram em Cristo estão perdidos. Ele está usando isso num contexto. Se Cristo não ressuscitou, acabou tudo a nossa fé. Porque a nossa esperança está na ressurreição de Cristo. Assim como Ele ressuscitou, foi o primeiro que ressuscitou para a vida eterna, nós também haveremos de ressuscitar. Só que se você pegar só aquele trechinho, você vai falar, olha, está escrito na Bíblia, os que morreram em Cristo estão perdidos. Você fala, rapaz, não é que está escrito mesmo? Está escrito, mas não é isso que quer dizer. Então, a palavra de Deus, ela é apta a nos ensinar a verdade. Ela vai nos ensinar a verdade, mas a gente precisa conhecer as Escrituras, a gente precisa sentar e ler, a gente precisa passar tempo com as Escrituras. Esse programa que nós temos feito aqui, irmãos, vamos ler a Bíblia, um capítulo cada dia, vamos ler, vamos conhecer a palavra, porque essa é a palavra de Deus, é a revelação de Deus. Foi o método que Deus escolheu para falar conosco. Foi a maneira que Deus providenciou para que nós pudéssemos receber a mensagem, para que nós pudéssemos receber a salvação. Ele fala aqui, olha, 2 Timóteo 3, você conhece as Escrituras Sagradas que podem te dar a sabedoria que leva à salvação. Olha a importância da palavra de Deus. 2 Timóteo 3,15. Desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais podem lhe dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus.
Então, para termos a salvação, precisa ter esse conhecimento da Escritura, precisa buscar a Escritura, cada um individualmente, você ter um contato com Deus, você passar tempo com Deus, e a Bíblia vai nos ensinar a verdade. Deus vai falar conosco na leitura, você vai ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia, irmãos, tem um outro uso que ele diz aqui, o segundo uso. Nós vamos falar 4 usos da palavra de Deus. O primeiro, ensinar a verdade. O segundo, irmãos, é condenar o erro. A Bíblia condena o erro. E tem um versículo em Tiago que fala assim, ó, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Então, irmãos, o mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está sepultado no maligno, o mundo morreu, caiu morto junto com o maligno, o mundo está morto, a fé do mundo está morta, o mundo está caminhando para o erro, o mundo está caminhando para o pecado, o mundo está longe da vontade de Deus, o mundo está afastado de Deus, e aí nós vamos nos tornar inimigos do mundo. Nós temos que ser pessoas que condenam o erro. Quando uma pessoa, você vê que a pessoa está andando errado, você tem que ser uma pessoa para falar para ele, olha, isso aí que você está fazendo não está certo não. Segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, isso aí que você está fazendo não está errado. Aí o que vai acontecer com a pessoa? A pessoa pode virar seu inimigo. O que vai acontecer com a sua amizade com aquela pessoa? Pode ser abalada. Mas, se você estiver do lado da Escritura, se você estiver lendo a palavra de Deus, você vai ler e vai falar, olha, isso aqui está errado em mim, eu preciso mudar, e isso aqui que ele está falando é também uma correção para o fulano, para o Beltrano, porque o que eles estão fazendo está errado. Isso aqui, a Bíblia é instrumento para condenar o erro. E aí, quando você diz para alguém, olha, o que você está fazendo está errado, a pessoa vai falar assim, está errado na sua opinião, vive a sua vida que eu vivo a minha. Aí o que você pode dizer para ela? Realmente, cada um vive a sua vida, mas o que você está fazendo está errado diante de Deus. O que você está fazendo não está certo diante de Deus. Olha, de acordo com o que a gente vê nas Escrituras, isso aí que você está fazendo está errado. Olha, de acordo com o que eu li na palavra de Deus, isso aí que você está fazendo não agrada a Deus. Você tem como argumentar, não é a sua opinião, não é você que está condenando o outro, não é você que está apontando o dedo para o outro. Você está dizendo para ele o que as Escrituras Sagradas dizem. Olha, a Bíblia fala para a gente agir diferente, né? Então vamos pegar um exemplo simples, vamos dizer que você conhece uma pessoa que grita muito, a casa é uma gritaria, o povo grita com o filho, grita com a mulher, grita com todo mundo, uma pessoa que usa um volume alto de voz, aí você fala, olha, isso aí, essa gritaria sua aí, né, assustando os vizinhos, complicando, isso aí não é bom, isso aí, mas eu falo do jeito que eu quiser, a casa é minha e tal, você fala, olha, mas tem aqui na palavra de Deus, toda gritaria seja tirada no meio de voz e tal, isso aqui não é bom, isso aqui se fosse... A palavra de Deus condena isso aqui, não é bom. A gente tem que ter um volume de voz mais baixo. E aí você vai, não é a tua opinião. Né? Estou falando uma coisa simples, mas a gente vai falar para quem matou, para quem roubou, para quem errou na vida alguma coisa, você vai dizer, olha, a palavra de Deus diz, não matarás. Matar é uma coisa contra a vontade de Deus. Mas eu faço o que eu quero da minha vida, você faz o que você quer da sua vida, mas você está indo contra a vontade de Deus, você está se tornando inimigo de Deus. Ao agir dessa maneira. Então, a palavra de Deus, ela condena o erro. E você não precisa ser a pessoa que condena o erro. Você não precisa dizer para ninguém, olha, isso aí, você está errado, eu acho que você está errado. Você não precisa dizer eu em nada. Você pode usar a ferramenta é a Escritura. Você não precisa dizer, eu te condeno, você está errado. Você diz, olha, rapaz, a palavra de Deus não apoia isso aí que você está fazendo, não. Pronto. Você quer servir a Deus, ser um bom servo de Deus, você tem que parar de fazer o que você está fazendo aí, porque a palavra de Deus condena o que você está fazendo. Você deixa de puxar para você a culpa, a repreensão, você deixa de ser o chato, você deixa de ser o que condena, o que aponta o dedo, você manda para as Escrituras, olha, a palavra de Deus não acha isso aí certo, não. Você quer andar bem com Deus, você tinha que fazer diferente. Porque a palavra de Deus é ferramenta. É ferramenta para ensinar a verdade, é ferramenta para condenar o erro. Você recorre à Bíblia. Você não precisa ser a pessoa que aponta o dedo. Você vai
simplesmente apontar as Escrituras. E a palavra de Deus também corrige as faltas, irmãos. Existe uma luta na nossa vida, que é a luta pela santidade. A gente aceita a palavra de Deus e no momento a gente recebe a salvação. Numa palavra, no batismo, num evento, a gente é recebido como servo de Deus, como membro da família de Deus. Mas aí existe um processo chamado santidade. Todos os dias, irmão, a gente pode abandonar a fé. Todos os dias a gente pode entrar no erro. Todos os dias você pode sair do caminho que Deus preparou para você. Todos os dias você pode ofender um irmão com uma palavra dura. Todos os dias você pode sair da vontade de Deus e partir para a idolatria, adorando alguma coisa que não é Deus. Todos os dias você pode se afastar da santidade e caminhar para o pecado. Mas a Bíblia, irmãos, ela é ferramenta para corrigir as faltas. A Bíblia é útil para corrigir as faltas. Quantas vezes, irmãos, nós temos falado aqui nesse quadro, Deus falou comigo, né? Quantas vezes a gente teve a oportunidade de estar lendo a Bíblia e você para e fala, nossa, isso aqui realmente é comigo, isso aqui, viu? Isso aqui que ele está falando aqui, eu preciso consertar na minha vida. Já aconteceu isso com os irmãos? Você está lendo a Bíblia e você fala, olha, isso aqui era para mim, rapaz, olha, isso aqui é para mim. Então, você fala, nossa, isso aqui, olha que coisa, rapaz, isso aqui é interessante, eu não sabia disso. E aí aquela leitura, aquela palavra está corrigindo as nossas faltas. Você fala, olha, isso aqui... E às vezes a gente pensa, né? Fala, eu agi assim com tal pessoa, não devia ter feito aquilo. É Deus, é o Espírito Santo falando no coração da gente. Aí você resolve pedir perdão, você resolve ir lá se reconciliar com aquela pessoa. É a palavra de Deus corrigindo as nossas faltas. Aí você ouve uma pregação, o pregador fala, olha, a gente não pode ser assim, não pode ser assado. Você fala, rapaz, não é que é verdade mesmo? E aquilo vai corrigindo as nossas faltas. E para que serve isso, corrigir minhas faltas? É me manter na santidade. É me manter no caminho. Porque eu aceitei a Cristo, mas a qualquer momento eu posso deixar Cristo. Né? Isso é como um casamento. Eu aceitei a minha esposa, pus uma aliança, fiz o casamento, teve a cerimônia, tudo, mas a qualquer momento você deixa de estar casado. A qualquer momento você foge do compromisso do teu casamento. Mas a gente tem uma vida de santidade, assim como a gente tem uma vida de casado honesta, uma vida de casado firme, ali estando, mantendo o nosso compromisso. E aí nós temos que manter o compromisso com Deus, manter a santidade, e aí nós vamos ficando firmes ali, olha, isso aqui eu não faço porque eu sou casado, isso aqui eu não faço porque eu sou servo de Deus. Você tem o que você faz, o que você não faz, você vai escolhendo e você vai mantendo a tua santidade, você vai mantendo a tua santidade, você vai mantendo o teu caminho, você vai se afastando do pecado, você vai fugindo daquilo que é ruim, você vai ganhando a queda de braço ali, porque você vai alimentando a tua santidade, a tua comunhão com Deus. E isso a gente faz com a palavra de Deus. A Bíblia é útil para isso, para corrigir nossas faltas. Irmão, eu fazia isso até ontem, mas agora eu entendi, Deus tocou no meu coração, eu estava lendo a palavra, eu ouvi uma pregação, de repente alguma coisa tocou em mim, o Espírito Santo falou comigo no meu coração e eu estou mudando, agora eu não faço mais. Então isso é a santidade, nós estamos corrigindo, nós estamos andando no caminho certo. É para isso que serve a Bíblia, irmãos. É para isso que serve a palavra de Deus. E nós precisamos ter isso bem claro. A Bíblia é ferramenta para ensinar a verdade, condenar o erro e corrigir as faltas. E a Bíblia, irmãos, também é a última ferramenta, que a última utilidade da Bíblia que ele fala é o seguinte: é ensinar a maneira certa de viver. Como é que vive, irmãos? Como é que eu vou me comportar no meu emprego? A Bíblia tem orientações sobre isso. Como você vai se comportar no teu trabalho? Como é que eu me comporto no meu casamento? A Bíblia tem orientações sobre isso. Como é que deve ser a relação entre pai e filho? A Bíblia tem orientação sobre isso. Como é que eu devo me conduzir quando eu sou o patrão com os meus empregados? A Bíblia tem palavras sobre isso. Aconteceu uma tragédia na minha vida, como é que eu devo me conduzir? A Bíblia tem orientação sobre isso. Quando vem uma luta, quando vem uma dificuldade. E hoje, inclusive, nós íamos comentando, eu ia falando com o Neto, as dificuldades na nossa vida, irmãos, elas acabam causando dois efeitos, de duas uma.
vem uma dificuldade muito grande na vida da gente, ou a gente perde a fé ou a gente aumenta a fé. Né? As dificuldades servem para isso. Né? Às vezes vem uma dificuldade para um casal, ou une mais o casal, ou o casal separa. Né? Vem uma dificuldade grande, ou o casal fica mais unido, não, isso está difícil, então nós vamos lutar, vamos junto, vamos firme, e sai daquela situação mais fortalecido. Ou sai arrebentado, de repente o casal até separa por causa de uma dificuldade. Então na vida da fé é algo parecido. A gente tem uma dificuldade na forma, uma luta na vida da gente. Aquela luta pode nos afastar de Deus ou pode nos aproximar de Deus. Vem uma doença, né? Como a gente está aí recente, vamos ter o culto agora de gratidão a Deus pela Esther. Vem uma dificuldade. Essa dificuldade pode unir mais o casal e pode unir mais a igreja para perto de Deus. Vamos orar, vamos pedir a Deus, vamos clamar, Deus vai trazer ou vai nos afastar. Ah, como que Deus deixa uma criancinha ter uma doença assim? Onde já se viu? Deus não existe. Muita gente vem uma doença, a pessoa larga a mão da fé. A pessoa abandona a fé, a pessoa desanima da fé. Mas, olha o que ele vem dizer aqui, né? A Bíblia vem ensinar a maneira certa de viver. Você está numa dificuldade, aí a Bíblia tem uma orientação. Olha, nessa dificuldade você vai buscar Deus. Nós andamos por fé, não é por vista. Veio um exame falando que está doente, nós vamos ver um outro falando que veio a cura. Né? Veio uma dificuldade, não tem condição, nós vamos ter depois uma palavra dizendo que houve condição. Veio uma dificuldade que a gente falou, olha, isso aqui está difícil, nós vamos ter depois uma palavra de agradecimento, olha, Deus resolveu, aquela dificuldade passou. Veio um problema, nós vamos ver a solução. Porque a palavra de Deus vem para nos dar ânimo, para nos dar força, para nos ensinar a maneira certa de viver. A maneira certa de viver é as dificuldades nos chegando mais perto de Deus. É a doença nos fazendo buscar em Deus a cura. É o pecado nos fazendo buscar em Deus a liberdade, buscar em Deus a saída para aquela dificuldade que nós estamos vivendo, a santidade de Deus através daquela dificuldade que nós vivemos. Vamos em frente, crescendo, indo, aumentando a nossa fé, aumentando a nossa comunhão com Deus. É isso, irmãos, a maneira certa de viver, andar por fé e não por vista. Não é o que eu estou vendo, não é o resultado do exame, não é a dificuldade, não é o problema, a dívida, a briga, o desentendimento, não. É a fé. A fé, Deus vai me dar a solução, a direção, a graça, a saída para essa dificuldade. E aí nós vamos, pela Escritura Sagrada, inspirada por Deus, aprendendo a verdade, condenando o erro, corrigindo as faltas, nos ensinando a maneira certa de viver e permitindo que a gente ensine também outras pessoas. Né? Quando a gente vê uma pessoa em dificuldade, você passou aquela dificuldade, você fala, olha, aconteceu comigo, mas teve uma saída, fica tranquilo, vai dar tudo certo. E aí aquilo anima a pessoa, né? Dá ânimo. E a gente, por quê? Porque a gente passou por aquilo. Agora a Bíblia, irmãos, é essa instrução aqui, né? Mais de 40 autores, 1.600 anos para ser escrita, a própria vontade de Deus, o Espírito de Deus guiando essas pessoas, para que nós tenhamos na mão essa orientação, para ter a verdade na nossa mão, para condenar o erro, para corrigir as faltas e para a gente viver da maneira que agrada a Deus. Essa, irmãos, é a utilidade da Escritura. 4 usos da Escritura que o apóstolo fala em 2 Timóteo. Nós precisamos aprender isso, irmãos. Quando vier a dificuldade, o que a palavra de Deus fala sobre essa dificuldade? Quando vier uma dúvida, o que a palavra de Deus diz sobre essa dúvida? Quando vier uma dor, uma enfermidade, um problema, o que a palavra de Deus diz sobre essa dor, essa enfermidade, esse problema? É a palavra de Deus, irmãos. É só a Escritura. Somente a Escritura, somente a palavra de Deus. É isso que nós precisamos ter em mente. Ah, irmãos, tem uma aqui que nós vamos fazer aqui. Bom, nós vamos orar, vamos buscar a direção de Deus, vamos buscar na palavra de Deus. O que é a conduta, que é a situação? É só a palavra de Deus. Bom, mas o que você fez para sair daquela dificuldade? É só Deus, irmão. Toda a glória é somente a Deus, é só Deus. Não tem outra. Ah, mas o que você faz quando acontece tal coisa? Eu busco a direção de Deus, eu vou ler a palavra de Deus. Não tem outro jeito, não tem outra saída, irmãos. Não tem outra coisa para buscar, não tem outro recurso, não tem outra solução. É a santa palavra de Deus a nos instruir, a nos dirigir. Essa foi a maneira que Deus nos instruiu, que Deus escolheu para se comunicar conosco, é somente as Escrituras. E a gente precisa ser íntimo das Escrituras, a gente precisa valorizar as Escrituras.
Mas a gente fala, né, olha, precisa ter sua Bíblia, precisa anotar, precisa arriscar os versículos ali, você precisa ter uma amizade com o livro, com a palavra de Deus, você precisa ter comunhão com a palavra de Deus, porque é ela que vai nos ensinar a maneira certa de viver, e é por meio dela que nós vamos caminhar em fé. Somente a fé, irmãos, toda a glória somente a Deus, somente Cristo para a nossa salvação, e somente a Escritura como regra de fé, para que nós possamos andar da maneira como Deus exige de nós e de maneira que nós possamos alcançar a salvação. Vamos orar e vamos buscar a Deus para que nós tenhamos esse valor na nossa vida, que as Escrituras Sagradas sejam realmente um valor no nosso viver.